tarde, meus amores, tudo bem? Como foi o final de semana de vocês? Espero que todo mundo tenha se divertido aí, tá bom? Vamos começar a aulinha de hoje, uma matéria que a gente estudou semana passada, dando uma relembrada aí, tá? E a gente estudou também em história, tá tudo interligadinho, né? Vamos lá. Apostila de português, na página 4, todo mundo acompanhando aí, para depois fazer o dever sem problemas nenhum, todo mundo joinha aí, ok? Vamos lá. Notícias e mais notícias. As notícias chegam até nós por meio de vários veículos de comunicação. Como você e sua família costumam se manter informados? A gente assiste TV, não é? Na TV a gente consegue informação, no Google a gente consegue informação, jornais, revistas. Hoje em dia quase ninguém escuta rádio, mas pelo rádio também a gente consegue informação, não é? Então vamos lá. Quando você lê uma notícia, você percebe que ela apresenta um título. O título de uma notícia informa o leitor sobre o fato de que será apresentado. Leia o título da notícia a seguir e responda: trata-se de uma boa ou de uma má notícia? Brasil vai ganhar Museu da Natureza dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara, Patrimônio da Humanidade desde 1991. O local vai abrigar o Museu da Natureza. Então, isso daí é uma notícia boa ou uma notícia ruim? Uma notícia boa. Muito bem. Por que é uma notícia boa? Gente, um museu conta história. No caso aqui, a história do nosso Brasil, a história da nossa natureza, não é? A história do Parque Nacional. Entenderam? Então, vamos lá. O Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí, a gente já estudou isso, ganhou elementos para se tornar ainda mais imponente. Contudo, para ser um dos museus mais interessantes do Brasil, pense na localização. O espaço traça uma linha do tempo da vida. As atrações são divididas por etapas, passando pelo início da matéria, o sistema solar e a formação das placas tectônicas. Tudo de bom, né? Por fim, os visitantes poderão entender um pouco mais sobre o período de domínio dos dinossauros e, claro, os impactos causados pelo homem na Terra. Isso não é muito bom não, né? Destaque para as consequências climáticas. O Museu da Natureza foi projetado em formato de caracol e conta com sistemas de instalações elétricas, hidráulicas e ar-condicionado. Tudo sustentável. Isso daí, ó, bacana, né? O projeto desenhado pelo escritor de arquitetura pontinho aí, que eu não sei o que quer dizer. Agora, Del Agnes, arquitetos associados, pretende reutilizar a água da chuva que fica armazenada em um tanque de retenção. Que interessante. A inauguração está prevista para 18 de dezembro. Lembrando que 18 de dezembro aí de outro ano, anos atrás aí, tá bom? Não é de agora não, é uma coisa que já aconteceu, essa notícia aí. Parque Nacional da Serra da Capivara, página 5, tá bom? Então vamos continuar a leitura, todo mundo prestando atenção. O parque foi criado em 1979 e desde então trabalha pela preservação de um dos mais importantes patrimônios arqueológicos do Brasil. Lá existem pinturas rupestres aí,
feitas pelo homem há mais de 50 mil anos. Assim como o Museu da Natureza, o Parque Nacional foi viabilizado pela determinação da arqueóloga Nies Guidon, atualmente no comando da Fundação do Museu do Homem Americano, instituição responsável pelo manejo do parque. Gente, muito interessante essa matéria, não é mesmo? Então, eu fiquei super curiosa. Aqui embaixo tá escrito assim, ó, inaugurado no Brasil, ó, em 18 de dezembro de 2018. Já foi inaugurado há um tempinho, tá bom? No município de Coronel José Dias, sul do Piauí, o Museu da Natureza conta a história da natureza da região, desde o surgimento do universo até os dias atuais. Assista ao vídeo do site Cidade Verde e veja o que o museu oferece aos visitantes. Então, eu vou disponibilizar para vocês lá no grupinho das mães no WhatsApp esse site aí. Gente, tem um videozinho e o outro tem as imagens do museu para vocês, ok? Para ficar mais interessante o nosso estudo de hoje, tá bom? Quero que vocês assistam, tá legal? Então vamos lá. No joguinho rápido. A principal intenção de uma notícia é informar o leitor sobre fatos de interesse público. Letra A. De acordo com o título do texto, você leu anteriormente o fato noticiado. Aí, já havia acontecido ou ainda iria acontecer? Esse ainda iria acontecer, gente, ó, tá aqui no texto falando sobre isso, tá bom? Preste atenção quando vocês forem ler lá. Vamos lá. Reler, né? Que a gente já tá lendo agora. Letra B. Que informação o subtítulo da notícia traz sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara? A letra C. O que você acha do fato de um país ganhar um museu? Explique. Gente, isso aí é uma resposta pessoal. Eu vou começar pela minha. Vou falar para vocês. É muito importante um museu, não é? Porque o museu conta a história do lugar, a história, no caso, dos antepassados que ali viveram, conta a importância daquilo tudo ali, não é verdade? Mas a resposta é pessoal de vocês, vocês vão dar a respostinha de vocês depois, tá ok? Vamos lá. Uma notícia pode ser vinculada principalmente em jornais e em revistas, tanto no meio impresso quanto no meio digital. O público de uma notícia, ou seja, aqueles que vão ler, dependerá do assunto noticiado. Esse assunto pode ser restrito, um tema muito específico pelo qual somente um grupo de leitores vai se interessar, ou variado, temas diversos que chamarão a atenção de vários leitores. Importante é chamar a atenção de vários leitores, né? Desafio. Leia a referência do texto. Brasil vai ganhar Museu da Natureza dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara. E responda, em que suporte a notícia que você leu foi publicada? Foi publicada num jornal? Numa revista? Dá uma olhadinha lá. O público a que eles se destina é restrito ou variado? O que vocês acham? Vamos lá. De modo geral, uma notícia deve responder a 6 perguntas. O que, quando, onde, como, quem e por quê. Essas informações costumam aparecer no primeiro parágrafo do texto, que apresenta um resumo da notícia. Esse parágrafo é chamado de slide. Jogo rápido de novo. Retome ao texto: Brasil vai ganhar o Museu da Natureza dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara,
identifique as seguintes informações. O que foi noticiado? B. Quando o fato noticiado aconteceu ou acontecerá? C. Onde ocorreu o fato noticiado? Letra D. Como o fato ocorreu? Letra E. Quem está envolvido? Letra F. Por que o fato noticiado aconteceu? Igual ou diferente? A data da publicação da notícia e a data em que o fato noticiado aconteceu são a mesma? Você viu que uma notícia costuma responder a 6 perguntas básicas, que tem como função apresentar um resumo do fato apresentado. Essas informações correspondem ao slide. Além do título, do subtítulo e do slide, as notícias também podem apresentar entretítulos ou intertítulos, que são palavras ou expressões curtas que aparecem entre 2 parágrafos para organizar a leitura da notícia. Fotos dos acontecimentos que vocês vão ver lá onde a tia mandou o endereço para vocês, vai mandar. Também podem aparecer nas notícias essas fotos, na notícia. Essas fotos podem ser acompanhadas de comentários breves chamados de legendas, né? Então, gente, olha só. Essa paginazinha amarela aí é para casa, tá bom? Tá falando do nosso museu aqui do Rio que pegou fogo, muito triste isso. Vou fazer a leiturinha aqui, só pra gente manter aqui o diálogo. E essa página 9 é para casa. Eu vou postar lá no grupinho das mães o gabarito com as respostas de aula e da de casa. Mas só olha de casa, gente, depois que vocês fizerem, tá ok? Pode olhar antes não, hein? Olha. O ano de 2000... fiquei devendo pra vocês, é de sexta-feira. Vou enviar pra vocês também, tá? Vamos lá, fazendo a leiturinha aí da página 8. O ano de 2018 não trouxe apenas boas notícias ao público interessado em museus. No dia 2 de setembro, um incêndio de grandes proporções atingiu o Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro. Muito triste, eu até chorei. Pois é, né? Museu Nacional, leia o texto a seguir. Museu Nacional recebe doação de quase 190 mil euros do governo alemão. A quantia equivale a cerca de 808 mil reais. Será utilizada na recuperação do acervo resgatado dos escombros. O Museu Nacional, que foi totalmente destruído por um incêndio no dia 2 de setembro, no Rio de Janeiro, recebeu na última segunda, dia 10, uma doação no valor de 180.800 euros do governo alemão. Trabalho de recuperação. Embora o incêndio tenha destruído grande parte do Museu Nacional, as equipes de busca estão felizes com os itens já recuperados até o momento. Cerca de 1.500 itens, entre peças da coleção, equipamentos, objetos pessoais, fragmentos arquitetônicos e alguns objetos ainda não identificados. Então, aqui nessa paginazinha amarela de atividade, página 9, vocês vão responder o que está referente aqui nesse texto, ok? Então, aqui nesse texto, nesse quadrinho, está perguntando o que, onde, quando, quem, como, por quê, referente a esse museu aí, tá bom? Vocês vão responder, tá tudo muito facinho, é só procurar no texto, ok?
E eu vou dar a respostinha depois pra vocês, o gabaritinho. Tá joia? Um beijo, meus amores.